pessoal, bem-vindos a mais uma aula de processos industriais. A nossa aula de hoje vai ser sobre matérias-primas na indústria química. Todas as operações que podem envolver a preparação da matéria-prima. Quando nós falamos em matérias-primas, nós podemos estar falando em sólidos, líquidos, soluções, suspensões e gases. E normalmente essa matéria-prima ela não é pura, né? A gente já conversou na aula passada que a origem das matérias-primas está no planeta Terra. Então, essas matérias-primas elas já estão de alguma forma dispostas por aí. É necessário se utilizar de algumas etapas de preparação para que se possa, então, purificar um pouco essas matérias-primas ou separar elas de alguns contaminantes. Essa é a ideia da aula de hoje, nós trabalharmos com alguns processos, eu vou apresentar só alguns, não seria possível apresentar todos, mas eu vou apresentar alguns dos processos que são muito comumente utilizados na preparação de matéria-prima. Bom, nós vamos falar aqui sobre peneiramento, peletização, lavagem, umidificação, secagem e calcinação. Poderia falar sobre vários outros processos, mas esses são bastante comuns, com equipamentos muito encontrados nas indústrias e que muito provavelmente vocês encontrariam numa indústria onde vocês fossem trabalhar. Iniciando com o peneiramento, o princípio do peneiramento é o sólido alimentado A, ele é movimentado sobre a peneira e as partículas que passam pelas aberturas dessa peneira são os finos, os Fs que estão saindo aqui embaixo. E os que ficam retidos na peneira são chamados de grossos e saem por cima da peneira. O objetivo da operação é indicado pelo seu próprio nome, eliminação dos finos, ou separação de grossos, ou ainda corte do material visando sua posterior concentração. Corte vem da ideia de que você está separando os materiais a partir de um tamanho, né? Então, é um corte, você faz uma divisão. Existem vários tipos de peneiramento, mas em todos eles existe a peneira em si, né? E o objetivo dessa peneira é separar a alimentação em frações, finas e grossas. Pode ser mais de um fino, mais de um grosso. Em um processo ideal, existe um diâmetro de corte, que nós chamamos de DC, que limita o tamanho máximo das partículas da fração fina e o tamanho mínimo das partículas da fração grossa. Então, as peneiras elas podem ter diâmetros de corte bem grandes, por onde passam partículas bem grandes, ou elas podem ter diâmetro de corte bem pequenininho. Aqui a gente nem consegue enxergar os furinhos dessa peneira aqui. É justamente essa diferença entre o diâmetro de corte das peneiras que vai fazer com que a gente consiga classificar ou separar as partículas pelo diâmetro de cada partícula. E geralmente esse diâmetro vai ser escolhido em função do fim desejado na separação. Se a ideia é eliminar partículas muito finas ou reter partículas muito grossas, depende do princípio que vai ser usado, né? Depende muito do objetivo que vai ter esse peneiramento. Agora vamos aos tipos de peneiras. As peneiras mais simples são as estacionárias, que podem ser de grelha ou de telas inclinadas. Então, normalmente, essas peneiras elas são encontradas nas recepções de matéria-prima, na chegada da matéria-prima. Então, é um primeiro bloqueio a partículas muito grandes, a sujidades muito grandes. Essas de grelhas, por exemplo, ela tem a função de permitir que não haja entrada de pedaços de galho ou coisas oriundas de plantações, por exemplo. Aqui eu deixei uma sugestão de um vídeo para vocês, onde tem justamente a chegada aí, né, de material passando por cima de uma grelha fixa dessa. Dá para vocês entenderem muito bem o funcionamento dessa peneira. Elas são fixas e o material é jogado por cima delas. Aqui tem um exemplo de uma grelha dessas. É uma recepção de matéria-prima de grãos. Vejam que a grelha tem os tamanhos, né? O diâmetro de corte é bem grande mesmo. O caminhão ele entra por aqui, estaciona sobre aquela plataforma.
Essas rampas aqui são levantadas para segurar o caminhão, para ele não cair para trás, não correr para trás. E essa plataforma, ela levanta, de tal forma que os grãos escoam do caminhão. É mais ou menos isso que vocês vão ver naquele vídeo que eu pedi para que vocês assistam do slide anterior. Temos também as peneiras estacionárias, que têm a mesma função, né? Elas têm uma inclinação, normalmente é uma caçamba que vai jogar aqui o material, ou então um trator, né? Uma escavadeira que vai trazer o material e vai jogar sobre essas grelhas. E elas vão ter também, geralmente é uma grelha inicial, assim, de recepção de matéria-prima bem inicial. Temos as peneiras móveis. Elas podem ser peneiras agitadas, então elas têm um motor que fica girando, fazendo com que as peneiras se movimentem de um lado para o outro, e elas têm uma leve inclinação. Então a agitação dessa mesa que tem a peneira, ela vai fazer com que as partículas vão caindo aqui e vão sendo levadas pela agitação dessa peneira a passar, ou a passar pela peneira ou a sair como grossos. Então, veja aqui, dá para ver que essa peneira que está aqui sendo mostrada, ela tem uma inclinação. A parte da entrada aqui é mais alta do que a parte da saída. Então, esse motor aqui, ele vai ficar fazendo a peneira ir para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E isso vai fazer com que as partículas se movimentem sobre a peneira. Existe também algumas peneiras que são movimento circular, que usam força centrífuga, onde a alimentação é central. Pode existir mais de uma peneira, mais de um andar de peneiras aqui, e elas vão girando lá dentro. À medida que as partículas vão caindo nas peneiras, quanto mais para baixo, menor é a partícula. Quanto mais para cima, maior é a partícula. Então, as partículas retidas na primeira peneira vão sair na parte de cima aqui como grossos. As retidas na segunda peneira vão sair como médios. E as retidas na terceira peneira vão sair como finos lá atrás. Então, a saída é na parede do equipamento, né? Por causa da força centrífuga. Temos também as peneiras móveis que são rotativas. Podem ser um eixo só, né? Um cilindro só, com diferentes tamanhos de peneira no mesmo cilindro. Então, nesse caso, se a alimentação for por aqui, onde sai aqui, tudo que sai na primeira peneira, que é bem menorzinha, são os finos. O que sair na segunda peneira são os médios 1. O que sair na terceira peneira, que é um pouquinho maior do que a segunda, vão ser os médios 2. E o que não sair aqui por baixo, vai sair pela saída mesmo do cilindro, vão ser chamados de grossos. Obviamente, essa peneira também tem que ter uma certa inclinação de 15 a 30 graus, para que enquanto ela vá girando, esse material particulado vá também descendo pela peneira. Pode existir também peneiras com telas concêntricas. Então, a alimentação se dá por um lado da peneira, tudo aquilo que sair na peneira de fora são os finos, o que ficar retido na peneira de dentro são os grossos, e o que ficar retido na última peneira aqui, a de fora, seriam os médios. Eu estou deixando aqui um outro link para vocês que tem uma peneira desse tipo funcionando. Então, vocês vão poder ver a alimentação, vão poder ver a saída dos grossos, dos finos, vão poder ver ela exatamente, o tamanho dela, né? Tem a peneira, como ela funciona exatamente. O vídeo fica aí para vocês assistirem. Temos também as peneiras vibratórias. Nesse caso, elas têm um motor também que fica fazendo vibração na esteira, né? Por onde as partículas têm que passar. Tem uma região de alimentação, novamente vai ter uma inclinação, e essa peneira ela fica vibrando, de tal forma que as partículas passam através da peneira e saem como finos, ou são retidas na peneira e saem como grossos, né? Tem vários modelos também desse mesmo tipo de peneira. Estou deixando aqui também mais um vídeo para vocês assistirem, onde tem a utilização de uma peneira desse tipo vibratória. Bom, que problemas podem estar associados ao peneiramento? Normalmente esses problemas estão associados à umidade. Depois a gente ainda vai falar um pouquinho sobre
umidificação e secagem também. Um dos problemas é a coesão entre as partículas que deveriam estar bem soltas. Então, se você tiver uma coesão entre as partículas, isso vai tender a reter o fino no material grosso. Se as partículas finas grudarem umas nas outras, elas viram uma partícula grande. E aí elas deixam de passar pela peneira. E aí elas acabam contaminando o material que fica retido na peneira, que nós chamamos de grossos. Então, esse problema ele aumenta com a umidade do material, ou seja, ele pode ser resolvido fazendo-se uma secagem ideal desse material. Outro problema que pode acontecer é que durante o peneiramento, os fios das malhas eles podem se afastar uns dos outros. Essas malhas elas normalmente são soldadas. E aí pode quebrar essas soldas em função do atrito, em função do esforço mecânico mesmo. E aí essas malhas se soltam, deixando espaços menores onde elas se grudam e espaços maiores aonde elas se separam. E isso vai fazer com que você tenha uma mistura e perca a calibração, perca o diâmetro de corte ideal da malha, porque umas aberturas vão ficar menores e outras vão ficar maiores. E um outro problema que pode acontecer também é a aderência das partículas à tela da peneira, ocasionando a presença de finos no material grosso. Do mesmo jeito, se acontecer em função do aumento da umidade, uma coesão, uma aderência das partículas finas na tela, o buraco da tela vai ficar menor. O que quer dizer que algumas partículas finas não vão conseguir passar e vão acabar contaminando os grossos também. Então, partículas mais finas que a abertura da peneira ficam retidas, porque à medida que a operação ocorre, as malhas das telas vão ficando menores, chegando até a entupir. A aderência depende também da umidade do material, da forma e das características de cada partícula. Então, esses 3 problemas são bastante comuns em peneiramento e eles têm que ser controlados através da umidade do material e através de um controle rígido de qualidade, das malhas das peneiras. Pelletização é um outro processo que é bem comum na preparação de matéria-prima. Pelletização é um processo em que o material é transformado em pequenas pastilhas secas. Então, é um material que ele é originalmente pó e ele é transformado em pequenas pastilhas secas. A ideia aqui é que você vai obter uma matéria-prima ou até um produto, porque a pelletização também é um processo que pode ser usado como produto, mas você vai obter uma matéria-prima na forma e granulometria adequadas para o uso no processo. Muitas vezes o pó é muito difícil de você manusear, você transportar, você controlar o processo. Então, transformando o pó em pellet, você consegue controlar muito melhor o processo produtivo. A pelletização pode ser usada em vários setores industriais. Na fabricação de plásticos, então, principalmente as indústrias que trabalham com plásticos reciclados, antes de poder efetivamente fazer um produto a partir de um plástico reciclado, você precisa fazer pellets deste plástico reciclado. O plástico tem que ser lavado, picotado e transformado em pellets. Então, vai ter uma pelletizadora só para fazer a matéria-prima. E aí, depois, sim, esses pellets da matéria-prima reciclada são misturados com outros pellets de matéria-prima não reciclada. Geralmente, eles não usam 100% reciclado. E aí, se pode produzir o produto final. A indústria de alimentos para animais também é uma indústria que utiliza a pelletização com muita frequência, principalmente para o produto acabado. Eles normalmente trabalham com muitos pós, muitas farinhas, e aí, tanto para o processo quanto para depois do produto final, eles trabalham com a pelletização. Ou seja, aquela mistura de farinhas, ela vai ser comprimida, formando pellets no tamanho adequado para cada tipo de animal. Pelletização de combustíveis. Isso aqui é bem comum com madeira. Então, um resíduo da indústria madeireira são o pó de serragem de madeira, que seria muito difícil de manusear, de trabalhar ou de utilizar. O que se faz é, essa indústria, ela pelletiza essa serragem e vende como combustível para caldeiras, vende para combustível para indústrias que precisam utilizar para queimar. Metais também são pelletizados de um modo geral. A indústria
de produção de metal, ela pode fazer tanto pellets gigantes, como as barras, né, que seriam pellets gigantes, quanto pode pelletizar em formas menores para serem usados como matérias-primas na produção de outras ligas metálicas e tudo mais. Fertilizantes, da mesma forma, são pelletizados na produção final, porque a distribuição do produto pelletizado é muito mais fácil, o controle desse produto para que ele não seja levado pelo vento também é mais fácil. Então, de um modo geral, hoje em dia os fertilizantes todos também são pelletizados. As pelletizadoras são extrusoras, de um modo geral, que podem ser extrusoras grandes e automatizadas, como da indústria dos polímeros, por exemplo, quanto pelletizadoras mais simples, mais artesanais, como as de produção de ração, por exemplo. Então, as pelletizadoras para polímeros, elas precisam ter aquecimento e uma grande compressão para conseguir fazer com que aqueles polímeros efetivamente fiquem na forma líquida, né, fluida, e possam fluir saindo através desses bicos de extrusão aqui, na forma que for desejável, na forma de quadrado, de círculo, do que for, cilíndrico, né? Do que for. E aí tem uma tesoura de corte que vem depois cortando aqui, uma lâmina de corte que vem cortando no tamanho adequado. Já as pelletizadoras de ração são mais simples, elas lembram muito aquelas máquinas de fazer macarrão, que hoje em dia você pode ter em casa, onde basicamente uma massa seca ou pouco úmida é jogada nessa recepção e ela é compactada, fazendo com que o material saia na forma de um pequeno macarrão que vai sendo cortado à medida que vai secando. Eu deixo aqui para vocês um vídeo de uma pelletizadora desse tipo aqui, uma pelletizadora de ração, na verdade, onde vocês vão poder perceber que a ração ela entra seca, ela entra bem pó mesmo, e sai na forma de pellets de tamanho mais ou menos padronizado. Umidificação e secagem. Um processo é o oposto do outro. A gente pode correr o risco de achar que umidificação é ruim e que secagem é o certo, mas não é bem assim. Algumas matérias-primas, para não perder a sua qualidade, elas precisam manter uma certa umidade. Então, o material tem que ser mantido úmido. Não demais, mas tem que ser mantido úmido. Então, normalmente você vai ter operações ou de umidificação ou de secagem para padronizar a tua matéria-prima e uniformizar ela no beneficiamento. Lembrando que matérias-primas muitas vezes vêm de diferentes produtores, diferentes origens. E uma das maneiras de padronizar a matéria-prima, para que na produção não haja variação entre um lote e outro, é mantendo um teor de umidade constante. Um exemplo onde a umidificação é um processo interessante para a matéria-prima é no beneficiamento do trigo. No caso do trigo, a umidificação tem importância determinante relacionada a diversos fatores. Primeiro, manter uma umidade adequada facilita a separação entre a casca e o endosperma. Senão a casca fica muito farelenta e você forma muito pó e você não consegue separar os dois. Ele torna o farelo, ou seja, a fibra, a casca, mais elástico e resistente do que o endosperma, reduzindo a fragmentação na moagem. Então, você consegue realmente separar, você tem menos contaminação de casca no trigo. Ele torna o teor de água do grão favorável à peneiração também, depois do processo, né? Depois de você ter a moagem. Ele aproxima o comportamento de trigos diferentes no processo de moagem, através da uniformização da umidade. Ele também reduz o consumo de energia e o aquecimento dos rolos no processo de moagem. Ele vai sendo moído e, ao mesmo tempo, ele é aquecido. E se você tem água, né, um teor mínimo de água ali, a água é um bom condutor de calor. Então, né, ela absorve bastante calor, ela consegue manter bastante o calor. Então, você consegue um menor consumo de energia para o aquecimento. E também a umidificação é um fator de ganho em rendimento na extração, agregando valor ao trigo, né? Quer ou não, a água pesa. Então, você aumenta um pouquinho aí o rendimento da extração.
Através da umidificação, pode-se ainda facilitar a remoção de impurezas presas na casca e nas reentrâncias do grão. Então, mantendo a casca mais íntegra, menos farelenta, você consegue um ótimo rendimento na produção do trigo. Outra situação onde a umidificação é bastante importante é na indústria de produção de charutos, por exemplo, né? Nós pensarmos em Cuba, boa parte da produção deles ali, né? Eles têm uma tradição na produção de charutos, por exemplo. O que é um charuto? São folhas de tabaco enroladas. Só que se essas folhas de tabaco elas não tiverem uma elasticidade adequada, não dá para enrolar, elas vão ficar todas farelentas o tempo inteiro. O sistema de estocagem, né, os espaços onde essas folhas são estocadas, elas têm uma névoa sendo borrifada constantemente ali, que é para que essa folha de tabaco ela não perca a sua elasticidade adequada. E, por outro lado, a secagem também é uma coisa muito importante, principalmente se nós estivermos falando de grãos e grãos que vão ser estocados, por exemplo. Então, a secagem é um tratamento térmico para reduzir a umidade da massa de grãos, tornando-o própria para armazenagem por longos períodos. Com a redução do teor da umidade da massa do grão, nós vamos reduzir aqui a deterioração do produto. Deterioração do produto está associada à presença de micro-organismos, que vão usar o produto como fonte de energia e vão usar água, vão precisar da água para se manterem vivos. A taxa de respiração do produto também vai diminuir. Esses produtos, esses grãos, são vegetais, sua origem básica é vegetal. Os vegetais, eles tanto fazem fotossíntese, quando eles têm folhas verdes, quanto eles respiram. O grão, depois que é colhido, ele não tem mais a folha verde, ele não tem mais como fazer fotossíntese, mas aquelas células, elas estão vivas, então eles ainda respiram. Então, só que só vai respirar, só vai estar com o metabolismo ativo se tiver bastante água disponível, porque senão essas células elas vão estar inativas, com o metabolismo praticamente parado. Então, a taxa de respiração do produto tende a diminuir, o que vai evitar a germinação daquelas sementes. E também a velocidade do processo bioquímico, que pode degenerar a massa de grãos. Os próprios grãos possuem enzimas que autodeterioram aquele grão. Não precisa ter um micro-organismo que faça isso. O próprio grão, as próprias células têm enzimas que têm a função de reciclar aquela massa que está ali, aquela célula como um todo. Então, sem água, esse processo bioquímico natural também tende a diminuir. Isso é muito importante quando nós precisamos manter esse grão estocado por muito tempo. Então, vários são os sistemas de secagem utilizados. Você pode ter sistemas naturais e artificiais. Sistema natural é o sistema onde a secagem acontece no campo, na própria planta. Um exemplo bem típico desse é o milho. O milho que é usado para ração animal, que é usado para a produção de óleo, extração de óleo e outras coisas, é o milho que a gente chama de seco. Esse milho é o milho que seca na própria planta. Ele é colhido quando a planta já está seca. Não é aquele milho que a gente usa para comer. O milho que se come é o milho verde. O milho verde é aquele milho que é colhido quando a planta ainda está verde, quando ela não secou ainda. Então, ele é um milho que pode ser cozido e vai ter uma consistência adequada, certo? Então, uma possibilidade, uma diferença entre o milho verde e o milho para ração é que o milho da ração passa por um processo de secagem que é natural, que acontece enquanto ele está na planta ainda. Fora essa possibilidade de que haja a secagem na própria planta, depois que você colhe, você pode ter sistemas de secagem artificial. Os mais simples, que seriam de ventilação natural, como são usados, por exemplo, para secagem de grãos como grão de cacau, grão de café, que são feitos em terreiros ou paióis, ou secagem solar, né, usando a secagem solar, o calor do sol, ou ainda artificiais com ventilação forçada. Essa ventilação forçada é feita através de ventiladores mesmo,
que pode usar o ar natural, o ar atmosférico normal, no caso de regiões onde a umidade relativa do ar seja adequada. Ou então ele pode ventilar forçadamente o ar que está em altas temperaturas. Porque o ar mais aquecido, ele não tem a capacidade de manter água líquida na sua mistura, né? A água acaba evaporando. Então, você faz um processo de secagem desse ar com altas temperaturas e aí faz uma ventilação forçada com esse ar já seco. Bom, nós vamos ver alguns modelos de sistemas de secagem. Aqui nós temos o sistema de secagem já acoplado ao próprio silo de armazenamento. Então, esse aqui é um silo de armazenamento. O grão ele é disposto em cima de plataformas perfuradas, um fundo com uma perfuração bem pequena, de acordo com o tipo de material que vai ser colocado aqui. Existe um ventilador que sopra o ar, que pode ser atmosférico ou pode ser um ar já seco, para dentro do silo, de tal forma que o ar aqui percola esses buracos e vai subindo, saindo aqui por cima, já levando a umidade junto. O que acontece nesse caso é que os grãos que estão mais próximos da região da esteira, ali, né, do fundo perfurado, eles vão ficar super secos. Os mais intermediários, eles vão ter uma umidade intermediária e os que estão lá no topo, eles vão permanecer úmidos, porque eles não vai ter como esse ar conseguir levar a umidade toda desse material. Aqui eu tenho um vídeo que mostra para vocês um sistema de secagem, né, um armazenamento em silos, já com sistema de secagem desse tipo aqui. Uma outra possibilidade é você ter um sistema de armazenamento equipados com revolvimento do produto. Esse revolvimento do produto pode ser de várias maneiras. Você pode ter roscas sem fim acopladas a um sistema de hastes dentro do silo, e essa rosca sem fim, esse movimento de rosca, faz com que, de um lado, os grãos sejam levados para cima e do outro lado para baixo. Se você tiver vários desses sistemas, nas várias hastes que você pode ter num silo desse, você consegue revolver bastante o teu material. E aí você continua mantendo aquele secador, aquele soprador de ar. O ar aqui pode ser um ar já seco, que vai alimentar todo aquele piso perfurado. Só que aqui, diferente do outro silo, esse material também está sendo movimentado. Então, você consegue uma homogeneidade de secagem melhor. Outra possibilidade é você fazer uma recirculação dos grãos. Então, tem uma rosca que vai jogando os grãos para dentro de um soprador. Esse soprador empurra os grãos lá para cima no silo e solta eles lá de cima, é tipo um chuveirinho de grãos, que vai junto com o ar seco. Então, à medida que eles são jogados lá para cima, eles já vão junto com o ar seco e caem lá em cima. Então, os grãos mais de baixo são jogados para cima, são secos e caem lá em cima. Então, existe uma recirculação dos grãos dentro do silo. Aqui tem um exemplo de um sistema de secagem que é colocado antes do armazenamento. Então, existe aqui, ele é um sistema dito corrente cruzada. Por quê? Porque nós vamos ter os grãos úmidos vindo por cima, saindo secos embaixo, o ar quente e seco passando perpendicularmente e saindo úmido. Então, nós temos aqui uma alimentação em rosca sem fim pela parte superior, e os dutos vão conduzindo os grãos pelas laterais do equipamento, e no centro nós temos primeiro a emissão de ar quente, seguido de ar frio. Então, esse ar quente vai levar essa umidade toda junto embora, e o ar frio depois resfria o produto. Esse, obviamente, também não pode ser um ar úmido, né? Frio, porém seco, de tal forma que os grãos são secos, resfriados, caem novamente numa rosca sem fim, né? Num sistema de parafuso de descarga, que vai conduzir esses grãos agora lá para o silo. Esse é um caso onde a umidade pode estar muito grande e só fazer um sistema de secagem dentro do silo não seria suficiente. Você precisa garantir que o material já entre no silo com uma umidade reduzida. Aqui tem um exemplo de dois desses sistemas, né? São sistemas de secagem
do tipo fluxo cruzado, igual aquele que eu acabei de mostrar ali, mas aqui são 4 sistemas desses. E daqui eles vão seguir para o silo depois. Aqui nós temos um exemplo de um sistema de secagem em contracorrente, onde nós temos uma fornalha de aquecimento do ar, né, produção de calor para aquecer e secar esse ar. O ar, então, é soprado para dentro da torre por essa região e sobe, né, vai sair aqui por cima. E existe uma alimentação de grãos aqui por cima. Então, o grão vai descer e o ar vai subir. Então, é um sistema contracorrente. Esse sistema pode ser novamente realimentado, então os grãos podem ficar aqui passando várias vezes até que eles alcancem a umidade adequada. Aqui é mais um exemplo de secador em leito fluidizado agora. Nesse caso, o soprador que está jogando esse ar seco para dentro do secador, ele joga com uma velocidade bem alta, de tal forma que os grãos que vão entrar aqui pelo esse compartimento E de carga, eles vão ficar meio que flutuando por aqui. Enquanto eles estão bem úmidos, eles ficam aqui mais perto da região da grade. Mas quando eles vão ficando mais secos, eles vão subindo mais. E aí eles vão cair por essa saída lateral de produto seco. E o ar que entra seco vai sair aqui em cima, no topo do equipamento, levando a umidade embora. Aqui só para a gente ter uma ideia de tamanhos, né, de como é que funciona. Então, uma fornalha por dentro, ó, ela tem a alimentação do material a ser queimado, é uma fornalha a lenha nesse caso aqui, é uma câmara de combustão bastante grande. E aqui para a gente ter ideia do tamanho desses secadores. Podem ser secadores realmente muito altos, muito grandes. Aqui nós vamos ver um secador de lodo. Então, o lodo é extrusado através de uma extrusora aqui e vai passando pela esteira, seguindo, recebendo o calor desses aquecedores que estão na parte superior aqui. E tem os ventiladores que vão fazendo com que o ar circule lá dentro do secador. Depois ele passa novamente para acabar de ser seco e sai aqui na forma seca. Então, veja aqui os aquecedores, os ventiladores fazem com que esse ar circule e tem um sistema de passagem de água com a intenção de resfriar, para que não haja um superaquecimento dessa região. E por último, então, nós temos o processo de calcinação, que é um processo muito usado na indústria metalúrgica, né, para obtenção de metais purificados. Um dos primeiros processos lá vai ser justamente a remoção de água, CO2 e outros gases que estão ligados fortemente à substância original, que seriam, no caso dos metais, né, oriundos da mineração. Então, por exemplo, nesse caso não é uma combustão, não tem entrada de oxigênio. A calcinação é um processo endotérmico, ela absorve muita energia. A energia tem que ser fornecida por uma fornalha, sem dúvida, mas o material não vai sofrer combustão. Vai haver a combustão de um combustível para gerar calor, para que esse calor gere a calcinação dos metais, né, dos grupos que se quer calcinar. Então, um exemplo, por exemplo, seriam carbonatos, né, de magnésio ou de outros metais, ou então óxidos que sejam muito hidratados. Então, para a eliminação dessa água em excesso, água de hidratação, não é água livre, né, é água que hidrata o óxido. Ou então para a eliminação de CO2 dos carbonatos, com a intenção de se obter o óxido do metal desejado. A partir desse óxido, aí sim, ele vai para um processo produtivo que vai gerar, né, no produto final, então, esse metal na sua forma pura. Bom, pessoal, com isso nós vimos alguns processos que são típicos da preparação de matérias-primas. Não vimos todos, vimos alguns. Eu deixei para vocês ali alguns vídeos que vocês podem acessar para ilustrar um pouquinho mais esses processos, para trazer um pouquinho mais a visão da indústria para vocês. Então, eu espero que vocês acessem esses vídeos, que vai ajudar a trazer um pouco esse universo da indústria, né, para dentro do mundo do curso técnico em Química de vocês.